Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. A concepção e o nascimento de Jesus têm constituído um tema para considerável controvérsia. Foi ele concebido de forma natural ou extraordinária? Teria ele verdadeiramente nascido de uma concepção imaculada? Mito, realidade ou fé? O homem se ocupa tanto em tentativas de decifrar as fórmulas secretas das ações divinas que perde a alegria de apreciar a mão de Deus atuando nas questões humanas. Será necessário compreender inteiramente a biologia molecular do trigo para conhecer a satisfação da fome com um pedaço de pão? É necessário ser um astrônomo para receber a luz doadora de vida e o calor do sol? O derradeiro conhecimento de cada um dos mistérios de Deus está acessível a todo aquele que se qualifique para ler o livro da vida, sempre que, de alguma maneira, o Senhor lhe abra suas páginas. Deus é o grande coordenador cósmico. Um conclave da suprema elite de mentes mortais não poderia estabelecer de modo tão perfeito leis universais que resistissem aos ataques do tempo e à presunçosa rejeição das mudanças culturais. Todavia, Deus não é rígido. Ele concede liberdade ao homem para produzir variações caleidoscópicas por meio da manipulação de leis conhecidas, para o bem e para o mal, que na verdade simplesmente ativam outras leis, que são assim mais uma vez descobertas. Ele próprio se deleita em surpreender seus filhos de vez em quando, com uma inovação divina que confunde o raciocínio comum. Assombrado, o homem se afasta e zomba do que lhe parece implausível, ou une as mãos reverentemente e admite o milagre. Mesmo na natureza, Deus brinca com os métodos estabelecidos. Algumas plantas não podem crescer ou se reproduzir sem a polinização sexual cruzada do estame masculino e do pístilo feminino. Ao passo que outras plantas, como o gerânio comum, podem proliferar vigorosamente a partir de uma pequena seção de seu caule. O reino animal, do mesmo modo, desenvolveu-se pela reprodução sexual. Contudo, certas espécies de caramujos se reproduzem independentemente da união macho e fêmea. Em laboratórios científicos, sapos têm sido reproduzidos pelo estímulo dos ovos femininos sem a introdução do esperma masculino. A criação é criação, a formação de algo novo. Ela é sempre imaculada, no sentido de que traz à existência pelo poder criador de Deus. Seja por mandato divino, seja pelo emprego que o homem faça das leis naturais de Deus. A primeira verdadeira concepção imaculada, em sua forma mais elevada, foi quando Deus materializou Adão e Eva, os pais simbólicos de todos os seres humanos. Deus não criou o homem e a mulher originais por meio da união sexual. O que veio primeiro, a árvore ou a semente? A árvore, é claro, a qual foi então dotada com a habilidade de produzir sua própria espécie. Embora o corpo físico do homem tenha sido, de maneira geral, modelado de acordo com os instrumentos fisiológicos e anatômicos que resultaram de um longo processo de evolução das espécies animais, os seres humanos foram criados por Deus com um dom único, não possuído por nenhuma forma inferior. Centros espirituais despertos de vida e consciência na coluna vertebral e no cérebro, que lhes concederam a habilidade de expressar plenamente a consciência divina e os poderes da alma. Por um ato especial de criação, Deus assim produziu os corpos de Adão e Eva de modo imaculado, pela materialização direta,
e dotou esses primeiros seres humanos do poder de reproduzir similarmente sua própria espécie. Nas escrituras hindus, também encontramos referência à verdadeira concepção imaculada, quando os primeiros seres humanos eram divinamente capacitados a criar uma descendência pelo poder da mente. O homem e a mulher, expressando a partir de suas almas assexuadas uma vibração positiva ou negativa, podiam produzir outros seres, masculinos ou femininos, respectivamente, por meio da materialização, assim como Deus criou o Adão e a Eva bíblicos. No princípio, os órgãos sexuais não eram de modo algum proeminentes nos simbólicos Adão e Eva. Deus os advertiu que não comessem do fruto no meio do jardim. Esse fruto era o contato sensual do sexo, no meio do jardim corporal. Quando Adão e Eva sucumbiram à tentação e comeram daquela fruta, abraçaram-se com luxúria. Foram expulsos do Éden da consciência espiritual. Em sua queda, tendo descido ao estado inferior de identificação com o corpo, eles perderam sua consciência espiritual das percepções e faculdades divinas nos centros sutis cerebroespinais, incluindo o poder de criar de modo imaculado. Seus órgãos sexuais se desenvolveram como nas formas menos evoluídas do reino animal. Na forma humana, positiva, mais agressiva, o órgão protuberante masculino se desenvolveu, e na forma negativa, mais passiva, os órgãos recessivos femininos se desenvolveram. A divindade e o poder de criação que Deus concedeu a Adão e Eva antes de seu pecado original ainda estão potencialmente presentes em cada alma humana e serão novamente trazidos de volta quando reentrarmos no Éden da santidade. Os rishis das antigas eras superiores na Índia tinham o poder de criar por meio da mente. Pelo poder da vontade, qualquer coisa pode ser materializada nesse mundo. Na totalidade dos casos, é a vibração cósmica que dá forma a toda a matéria. Essa vibração pode ser conscientemente controlada pelo poder da vontade de seres crísticos que se uniram à inteligência orientadora da vontade de Deus, presente na vibração sagrada. Ou o próprio Deus, diretamente ou através de sua hierarquia de agentes angelicais, pode transmitir esse poder do Espírito Santo para realizar o seu propósito.